Bom dia. Então, o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre um exame de sangue que cada vez mais tem sido solicitado e, na medida em que é solicitado, ele tem vindo alterado e causado muita preocupação, principalmente, como a gente vai ver daqui a pouco, em homens com sobrepeso ou obesidade. Não é bem o perfil aqui do público, são pessoas mais jovens e, na sua maioria, mulheres, pelo que eu vi, dentro da faixa de peso adequada. Mas aposto que todos têm pais e aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, com aquela barriguinha, e grande parte desses pais vai ter esse problema de ferritina elevada. O título da palestra é Hiperferritinemia Metabólica e Síndrome da Sobrecarga de Ferro Desmetabólica. Hoje é importante também ressaltar a questão de algumas nomenclaturas, que elas podem se confundir, e são nomenclaturas novas. A gente fala aqui para vocês, no público de alguns de biomedicina e alguns biomédicos, acredito que são novidades esse termo. E para os médicos também ainda são. Os objetivos de hoje: apresentar conceitos recentes que envolvem ferritina elevada e sobrecarga de ferro, são duas coisas diferentes. Relacionar alterações laboratoriais com doenças muito prevalentes, como a gente vai ver, diabetes, como esteatose hepática, como síndrome metabólica. E no final da apresentação, mostrar alguns campos que eu considero interessantes para quem estuda bioanálise ou para quem trabalha com pesquisa na área de biomedicina. Por que falar desse assunto? Recentemente, semana passada, exatamente, na sexta-feira passada, o IBGE divulgou números sobre a saúde do brasileiro. A gente viu que os gaúchos, nós somos campeões em sobrepeso no Brasil. Mais de 60% dos gaúchos estão acima do peso. No Rio Grande do Sul, o que mais assusta é que quase 1 em cada 4 mulheres adultas tem obesidade. Esse número nos homens é um pouco para baixo. Então, 20,8% dos brasileiros são considerados obesos. Me assusta muito porque até há pouco tempo era 16%. Agora já são quase 21%. Aqui no Rio Grande do Sul, 23,6% dos gaúchos estão com obesidade. Estão com tudo aquilo que a obesidade traz em termos de saúde, que vocês aprendem nas cadeiras dessas clínicas, nas cadeiras básicas também. É importante falar desse assunto porque a sobrecarga de ferro, a esteatose hepática, a síndrome metabólica são temas que no cotidiano das pessoas, nos consultórios médicos e também no meio acadêmico são temas que eu considero efervescentes. Existem muitas pesquisas sendo feitas em relação à sobrecarga de ferro e em relação à ferritina. A ferritina elevada, será que pode ser considerada como um marcador de risco cardiovascular, por exemplo? Alguns pesquisadores mostram que sim, outros ficam em dúvida. Ao término da palestra a gente vai ver o que eu penso sobre esse assunto. E por último, acho importante comentar a questão da sobrecarga de ferro e da ferritina elevada, porque podem ser sim alvos terapêuticos. A gente pode usar o metabolismo do ferro para proteger o paciente que está com aquela alteração. Alguns aspectos introdutórios. Como eu disse, a sobrepeso e a obesidade crescem muito no Brasil num ritmo muito acelerado. E junto com essas duas doenças, principalmente a doença da obesidade, cresce muito a questão do fígado gorduroso, da esteatose hepática não alcoólica. Estudos feitos em São Paulo mostraram que 19% dos homens adultos têm esteatose, em Salvador, 18%. Em homens que sofreram síndrome coronariana aguda, esse número chega a 40% de gordura no fígado. A prevalência da síndrome da sobrecarga de ferro desmetabólica, que a gente pode chamar de DIOS, da abreviação em inglês, ela é de cerca de 30% dos pacientes com esteatose. Ou seja, desses quase 1/5 dos homens que têm gordura no fígado, 30% deles vai ter essa síndrome de acúmulo de ferro de uma maneira desmetabólica. Eu reconheço que essa síndrome, esses termos parecem um pouco confusos, mas logo eu vou me aprofundar, vai ficar mais fácil de entender. Mas a magnitude do problema é bastante grande e tende a crescer. A DIOS está relacionada com gordura no fígado, resistência insulínica, inflamação subclínica e alterações também genéticas.
O excesso de ferro predispõe à resistência insulínica por alterar o metabolismo de carboidratos e também a função dos adipócitos. A DIOS também predispõe ao quê? A diabetes do tipo 2, por alterar o funcionamento das células beta-pancreáticas, predispõe a doenças cardiovasculares por contribuir com o recrutamento e ativação de macrófagos na parede arterial. A DIOS também predispõe a doenças hepáticas. A gente sabe que hoje, pela questão do estresse oxidativo e da esteatose hepática, todos os processos envolvidos, quando se soma ao ferro, a chance dessa esteatose evoluir para uma esteatohepatite, até mesmo para cirrose e câncer de fígado, é bastante presente. Antigamente, as principais causas de cirrose nos Estados Unidos eram o consumo de álcool e a infecção pelo vírus da hepatite C. Hoje, já parece que vai ser o fígado gorduroso. O tamanho e o impacto da obesidade nesse órgão. Bem, nos últimos anos, eu tenho vivenciado isso no consultório quase todos os dias. Percebeu-se um aumento no diagnóstico de sobrecarga de ferro. Esse aumento ele não tinha nada a ver com a doença classicamente dá excesso de ferro, que é a hemocromatose hereditária. E os médicos ficam, então, o que está acontecendo com esse paciente? Então, tu não tem hemocromatose, então vamos deixar isso de lado. Como é que funciona? Bem, a gente percebeu que muitos pacientes com esteatose hepática então apresentavam ferritina alta ou mesmo sobrecarga de ferro. O metabolismo do ferro tem algumas peculiaridades. É difícil a gente tirar o ferro da comida. A gente absorve mais ou menos 10% do ferro que a gente consome. Porque a gente precisa de pouco ferro. A gente tem uma reserva, tem todo um mecanismo de lidar com as reservas de ferro no nosso corpo. Por outro lado, a gente não tem nenhum mecanismo de excreção ativa do metal. A gente perde ferro pela descamação do epitélio intestinal, pela descamação da pele e pelo suor. A gente não perde ferro eliminando pelos rins, por exemplo, pela bile. Então, é difícil tirar o ferro da comida e é super difícil eliminar o ferro quando ele está no corpo. A gente absorve, em média, na dieta nossa aqui ocidental, de 10 a 20 miligramas de ferro por dia na dieta nossa contém, a gente absorve ali de 1 a 2 miligramas. Né? E a gente perde essa mesma quantidade pela descamação epitelial. Nossa dieta ocidental, de repente aqui a dieta no Rio Grande do Sul, ela pode sim ter um pouco mais de ferro do que o normal e contribuir para essa sobrecarga de ferro que a gente vem detectando. O consumo de churrasco, por exemplo, é característico aqui do nosso povo, assim como o uso de suplementos, às vezes, por conta própria, ou o uso de panela de ferro ainda é muito frequente, ou seja, pessoas adultas que só comem se alimentam de alimentos cozidos em panela de ferro, isso acaba repercutindo também na alteração desse metabolismo. Não é tão recente, não é tão antigo a descoberta de um hormônio que regula o ferro hepático. Na faculdade, por exemplo, já estou ficando um tempo de formado, eu não ouvi dizer sobre epsidina. Epsidina é um hormônio produzido principalmente pelo fígado que controla a absorção do ferro. Ele age lá no enterócito, bloqueando a absorção de ferro. Esse é o hormônio então chamado epsidina. Cada vez que eu tenho um excesso de ferro no organismo, eu produzo mais epsidina para ele bloquear a absorção de ferro no intestino. Naquela doença hemocromatose, como eu comentei, há uma deficiência um pouco na epsidina e acaba, mesmo com excesso de ferro, absorvendo mais ferro. E ela responde a uma série de outros estímulos, como por exemplo, inflamação, como estímulo da interleucina 6, na anemia, então, ela tem um feedback negativo, quando a gente está no estado de deficiência de ferro, o corpo mesmo inibe a epsidina para poder absorver mais ferro. Então esse é um dos players do metabolismo hepático do ferro. A ferritina, então, é uma proteína hidrossolúvel, presente em quase todas as células e fluidos. Ela é responsável pelo armazenamento, é uma das responsáveis pelo armazenamento do ferro. Cerca de 10 a 20% do ferro do nosso corpo fica guardado sob a forma de ferritina. Há uma proporcionalidade entre o nível sérico de ferritina com a reserva de ferro. Ele é muito usado em crianças, em gestantes, para detectar a baixa reserva de ferro. E por outro lado, quando a gente tem muito ferro no corpo, a tendência é que a ferritina suba. Porém, a ferritina também participa de outros processos
que não envolvem a sobrecarga de ferro, como, por exemplo, os processos inflamatórios. Então, nem todo excesso de ferritina significa que a pessoa tem excesso de ferro. Essa, de repente, é um dos grandes momentos decisivos no que fazer com o paciente, qual medida tomar, para onde as pesquisas devem ser orientadas. Geralmente é encontrado em baixas concentrações, tanto em homens quanto em mulheres. Excesso de ferritina é uma coisa, sobrecarga de ferro então é outra. Quando eu considero que o paciente tem sobrecarga de ferro? Isso é algumas pistas, né? Ela é verificada quando a saturação de transferrina está elevada. A saturação de transferrina ela é mais específica para a sobrecarga de ferro do que a ferritina alta. Então, faz parte, quando a gente investiga o paciente com ferritina alta, sempre avaliar como está a saturação da transferrina. A presença de acúmulo de ferro, isso mata a charada do diagnóstico. Se eu faço uma biópsia hepática e detecto que lá tem ferro no fígado em excesso, então eu vi que tem uma sobrecarga. Hoje em dia, felizmente, a gente tem alguns métodos mais evoluídos em relação à biópsia hepática, que é a ressonância nuclear magnética, para quantificar o ferro no fígado. É um exame que tem crescido cada vez mais a sua utilização, mais adiante eu vou comentar sobre ele. Então, se na biópsia ou na ressonância aparecerem excesso de ferro, então fechou o diagnóstico de sobrecarga. E por último, tem um método um pouco primário assim, para detectar ferro, é eu vou tirando ferro da pessoa até ver quanto tempo demora para ela ficar anêmica. Né? Depois de 16 sangrias semanais, tu tirar ferro e a pessoa não ficar anêmica, quer dizer que ela está com sobrecarga de ferro. Super pouco utilizado. Né? Para comprovar mesmo a sobrecarga de ferro, a gente fica na detecção em metal ou na biópsia ou na ressonância. O ferro ele prejudica o metabolismo do nosso organismo quando está em excesso, porque ele leva ao estresse oxidativo. Se vocês lembrarem daquelas primeiras cadeiras de química, bioquímica, tem a reação de Fenton, onde sobra o radical hidroxila, que é altamente, que reage fortemente danificando estruturas como proteínas, enzimas, então prejudicando o organismo. Então, o ferro, ele leva, o excesso de ferro leva ao estresse oxidativo e leva também a desregular outros processos. A doença mais clássica que envolve o acúmulo de ferro é a hemocromatose hereditária. Ela é causada por uma alteração na proteína do HFE, e os genes envolvidos são esses dois. Os genes mais importantes da doença é o genes que é o C282Y e o H63D. A clínica da hemocromatose, a pessoa jovem não tem tantos sintomas, porém começa a apresentar saturação de transferrina mais alta e ferritina não tão alta. Com o passar do tempo, na terceira, quarta década de vida, quinta década de vida, começa então a aparecer uma sobrecarga de ferro e muitas vezes já mau funcionamento de órgãos onde normalmente o ferro se acumula. E quais são esses órgãos? Fígado, pâncreas, tireoide, testículo e coração. No caso de mulheres também ovário, mas a gente acaba vendo um pouco mais em homens. Então são homens que começam a ter hipogonadismo, começam a ter hipotireoidismo, diabetes, cardiopatia ou problemas articulares sem explicação, como a gente vai ver por causa de sobrecarga de ferro. Esses são os dois genes que se alteram com maior frequência, porém existem outros também que estão relacionados à hemocromatose hereditária. Então a gente tem a sobrecarga de ferro genética e tem a sobrecarga de ferro adquirida. A genética é mais comum, a hemocromatose, daqueles dois genes que eu comentei, né? Que ela está presente quando a gente tem a homozigose do gene C282Y ou a heterozigose composta dos dois genes. A gente define como hemocromatose HFE do tipo 1. Existem os outros tipos que estão relacionados aqui, que são mais raros e envolvem quadros mais importantes de acúmulo de ferro. Sobrecarga de ferro adquirida ao longo da vida, ela pode vir como? De uma maneira iatrogênica, quando múltiplas transfusões de sangue são recebidas, a pessoa fica recebendo sangue e vai acumulando ferro. Quando a terapia de reposição de ferro parenteral ou até mesmo oral é feita. Doenças crônicas do fígado podem levar a sobrecarga de ferro, doenças relacionadas ao álcool, a hepatite B e C, e também a questão de porfiria cutânea tarda.
Anemia, principalmente talassemia, pode levar ao acúmulo de ferro. Daí o paciente é mal diagnosticado, tem anemia com talassemia, o médico dá suplemento de ferro para curar essa anemia, piora o problema. Então, é importante a gente reconhecer essa condição como uma das causas de sobrecarga de ferro adquirida. E por último, esse trabalho que eu trouxe a referência, ele é bastante recente, foi publicado alguns meses atrás. A maioria dos trabalhos que eu trago hoje, eles são publicados em 2014, 2015. E agora entra nos protocolos, nos guidelines, a questão da hiperferritinemia metabólica, né, ou desmetabólica. Então, está surgindo uma nova doença e é sobre ela que a gente está falando hoje. Até aqui a gente tem muitos questionamentos, mas vocês devem ter um monte e eu ainda tenho vários. Quais são esses questionamentos? Qual o significado clínico de uma ferritina elevada? O que eu devo fazer? Para onde eu devo correr? Com quais níveis devo me preocupar? Não, está só 400, o médico diz que está abaixo de 1000 é tranquilo. Qual deve ser a conduta? A gente deve se preocupar a partir de qual valor? Em quem a gente deve solicitar o exame? E quais tipos de exame a gente deve solicitar? Então, vou sair solicitando biópsia hepática para todo mundo, ou ferritina, saturação de transferência para todo mundo. Não é bem assim o ideal que funciona, né? De quais doenças estamos falando? Isso é uma pergunta ainda que precisa ter uma maior definição, um maior esclarecimento. Onde estamos hoje? Está num quadro, né? Agora não tem referência porque é uma percepção minha, onde há muita desvalorização dos achados ou tratamentos feitos de maneira aleatória. Diagnóstico de esteatose hepática. Isso todo mundo tem, não é nada. Coisa que eu escuto bastante no consultório. Ferritina alta, mas está só um pouco alta, então não deve fazer nada. Faz uma ou duas sangrias, ou para de comer carne vermelha de uma hora para outra, medidas assim, tratamentos bastante aleatórios, sem ter um diagnóstico mais correto. Por outro lado, a gente já começa a ter uma série de algoritmos, de guidelines, de diagnóstico e também de tratamento. E eu vou falar um pouco sobre esses algoritmos também agora. No Brasil, no Hospital Albert Einstein de São Paulo, eles têm um protocolo para o manejo da hemocromatose hereditária. Esse é um protocolo que está disponível na internet para todo mundo, vale a pena a leitura. Ele é bem feito passo a passo, ele é bem fundamentado e é bastante lógico. Assim. É da onde eu me baseio para a clínica do dia a dia. Como é que funciona? O paciente é dosado sempre a saturação de transferrina junto com a ferritina, para dar um significado maior a essa avaliação. Se o paciente tem a saturação de transferrina menor de 45%, uma ferritina normal, parou por aí. Ou se ele tem uma saturação de transferrina e junto uma ferritina alterada, os dois alterados, já indica então fazer um teste genético. Aqui eles não falam a partir de qual limite. Se é a partir de 1000, se é a partir de 800, se a ferritina estiver alterada, junto com a saturação de transferrina, tiver 450 de ferritina e a saturação de transferrina acima de 45, ele já indica então fazer um teste genético para ver principalmente esses dois genes. E se a saturação de transferrina estiver alterada da ferritina normal, ele sugere investigar outras causas. Conforme o diagnóstico genético, eles propõem fechar o quadro de hemocromatose hereditária, quando há a homozigose ou a heterozigose composta, ou então se repetir a ferritina de novo e partir para a detecção da sobrecarga de ferro na ressonância. Então, só a ferritina e a saturação de transferrina alteradas, a gente não tem muita resposta, né? A não ser que o médico faça adivinhação. A gente tem que continuar esse diagnóstico com testes genéticos e muitas vezes com exame para detectar a presença de ferro hepático. Esse protocolo que vem agora de 2015 também, tá? Da revisão de medicina interna da França, diz a mesma coisa. A ferritina está alterada, né? Não que eu saiba francês, mas deve ser saturação de transferrina que está escrito aqui. E ele pede para levar em consideração a saturação de transferrina. Se ela estiver normal, considerar fazer uma proteína negativa para ver se essa ferritina não diz respeito à questão de um processo inflamatório agudo ou crônico. E aqui é interessante que já trata a questão para avaliar as transaminases hepáticas nesse diagnóstico. As transaminases hepáticas. Esse
O algoritmo vem da Associação Australiana de Medicina de Família, de 2012. Eles têm também esse algoritmo disponibilizado pela internet. É um texto bastante completo, né? E eles têm uma ideia bem interessante, que segundo eles, considera a ferritina ali de 300 a 1000, 90% não é por hemocromatose, né? Eles dizem até no texto ali que 90% não é por sobrecarga de ferro, apenas 10% daquele valor ali de 300 a 1000 seria por hemocromatose. Eles confundem um pouco o termo hemocromatose com sobrecarga de ferro. Eu até pensei, será que não existe uma hemocromatose metabólica? Para fechar, seria mais fácil de entender, né? Hemocromatose genética, hemocromatose conforme alguns genes, ou uma hemocromatose metabólica, mas não tem como associar os dois termos, pelo que eu vi. A gente tem que diferenciar o que é hemocromatose e o que é hiperferritinemia metabólica ou sobrecarga de ferro metabólica, que é a DILS. Eles vão pela mesma quadra, de ter que fazer teste genético sempre e de considerar outras doenças, né? Aqui eles consideram a síndrome metabólica e a esteatose hepática aqui dentro, só que eles não dão o nome ainda de hiperferritinemia metabólica. O que pode levar a ferritina quando está menos de 1000? Processos inflamatórios, infecciosos, processos neoplásicos, doenças hepáticas, a gente viu diabetes, síndrome metabólica, ingestão de álcool eleva a ferritina. O ideal sempre é se repetir o exame e orientar o paciente. Se tiver gripado, alguma dor, alguma doença, alguma inflamação, não fazer o exame que vai dar alterado, porque ele altera no quadro de inflamação aguda. E tentar não tomar álcool pelo menos uma semana. A gente sabe que quem é bebedor, consumidor de álcool assíduo, a ferritina pode ficar alta até 3 meses por a questão do álcool. Eu geralmente oriento uma semana sem beber e no dia anterior não fazer exercício físico extenuante, para não alterar o exame. Mais alguns protocolos, a gente tem esse aqui de 2015 também, que é bem claro. Ferritina está alta, está aí a saturação de transferrina. Se ela está alta, vai fazer o teste genético, para fechar o diagnóstico. Se não fechar o teste diagnóstico, cai para fazer o exame de imagem. E se ela estiver normal, a saturação de transferrina, eles botam então como a questão de hiperferritinemia metabólica. Esse protocolo aqui da Associação Americana de Estudos do Fígado segue mais ou menos a mesma linha, só que não incorporou tanto a questão do uso da ressonância, pede mais para fazer a biópsia hepática. A biópsia ela tem algumas desvantagens, mesmo sendo um exame muito bem, quando muito bem indicado, extremamente útil, porque ele consegue avaliar o grau de inflamação, o grau de esteatose, o grau de fibrose no fígado. Não tem exame melhor do que tirar um pedaço do fígado e analisar. Consegue ver a quantidade de ferro, a gente pode ver também até a quantidade de cloro. Então, ela tem vantagens muito boas quando é bem indicado. E os protocolos têm mostrado que se indica a biópsia hepática quando nesse quadro todo tu tem também alterações nas enzimas hepáticas. Então seria vantajoso fazer uma biópsia de fígado. As limitações do exame, medo dos pacientes de fazer, algum grau de complicação pode acontecer também, né? Com perfuração de outros órgãos, sangramento, mas são quadros bastante raros. É claro que se a gente pode fazer um exame de imagem, não precisar furar o paciente, sempre vai ser melhor. A ressonância para medir o ferro hepático está se popularizando cada vez mais. No dia a dia do consultório eu solicito. A gente tem que geralmente fazer uma cartinha para o plano de saúde autorizar, explicando o que a gente quer. Eles têm autorizado e eu vou dizer que de todas que eu pedi, todas vieram com sobrecarga de ferro. Até agora, quando eu segui os protocolos, todos os pacientes apresentaram sobrecarga de ferro e não precisaram fazer, então, até o momento, a biópsia hepática. É claro que é um exame que tem custo, né? Não é, e é difícil popularizar esse exame, levar ele para todo mundo. Inclusive, são poucas as pesquisas clínicas que envolvem detecção de ferro pela ressonância. Os estudos existem, estão por aí já, mas são poucos ainda, não são de larga escala. Aqui a gente tem um dos exames mostrando a paciente com sobrecarga de ferro e depois sem sobrecarga de ferro. Ela fez um ano de sangrias e conseguiu limpar o fígado.
no segmento do paciente não é indicado fazer cada ano. Ali é um ambiente de pesquisa. Pode esperar até mais de 2, 3 anos para repetir a ressonância. O teste genético, o que a gente pode dizer? Quando ele não precisa ser solicitado para todo mundo que tem ferritina alta, porque esse é um teste que os planos de saúde não cobrem. Esse estou fazendo cartinha explicando, eles não cobrem. Ele tem um valor de 200 a 300 reais. Né? E quando ele é bem indicado, geralmente ele tem uma especificidade bastante boa. Né? Valor preditivo positivo. Então, quando tem acima de 45% de saturação de transferrina, se indica então fazer o teste genético. Ah, mas a saturação não está alta, mas meu pai tem alteração genética, meu pai tem sobrecarga de ferro. Então é melhor tu fazer o exame, porque, como eu disse, não precisa esperar acumular ferro. Tu consegue mudar a dieta, mudar hábitos, de repente até virar doador de sangue desde jovem, né, e prevenir que esse ferro vá se acumulando. Um estudo feito em Natal, no Rio Grande do Norte, com 300 pacientes com ferritina elevada, mostrou que apenas 2,6% dos pacientes tinham homozigose para C282Y e 5% tinham heterozigose composta, ou seja, 7,6% dos pacientes fechavam o diagnóstico para hemocromatose. Os outros, quantos por cento dá? 92% dos pacientes tinham alguma outra coisa que causava ferritina e não era porque os médicos sabiam de hemocromatose, é alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa, grande parte delas é a hiperferritinemia metabólica. Analisando os algoritmos, né? Eu analisei mais de 10 algoritmos, mas analisei por conta, não segui nenhum modelo científico de análise, mas o que ficou de impressão minha? Todos valorizaram, né, a saturação de transferrina usando o ponto de corte 45%. Indicam a realização de teste genético. Mesmo é estranho assim, essa indicação de teste genético, porque a gente vê como o resultado geralmente vem negativo com as alterações, mas está nos algoritmos que ele deve ser solicitado. Se eu pudesse escolher, tem lá o paciente com saturação de transferrina elevada, ferritina elevada, entre o teste genético e o exame de imagem, eu hoje ficaria com o teste de imagem. Me dá muito mais respostas, eu consigo pular algumas etapas daqueles algoritmos. Indicam a biópsia quando elevação das transaminases. Está com excesso de ferro, está com ferritina elevada, saturação de transferrina, a biópsia pode ser o exame mais adequado. A hiperferritinemia metabólica, trago ela como algo bastante recente, porém, tem quase 20 anos que foi descrita uma sobrecarga hepática de ferro ligada à resistência insulínica. Ou seja, o paciente tem resistência insulínica, já está associando também isso com uma compra de ferro. Esses pacientes com hiperferritinemia metabólica, eles não preenchem os critérios clássicos para a hemocromatose hereditária. Como a gente viu ali, 90% daqueles pacientes com ferritina alta em Natal não preenchiam esses critérios. Até agora, a hiperferritinemia metabólica vem sendo descrita em alguns algoritmos, porém como uma causa eventual da sobrecarga de ferro ou de hiperferritinemia. Não tem sido colocada no seu devido lugar da maneira que eu penso. A hiperferritinemia metabólica, ela também pode ser chamada de sobrecarga, síndrome da sobrecarga de ferro metabólica, que é o DILS. Hiperferritinemia metabólica. A ferritina está alterada e não é por hemocromatose, tá? E tem relação com o síndrome metabólico. Tá? Mas nem todo paciente com a hiperferritinemia metabólica ele vai ter sobrecarga de ferro. Não é todo. A gente viu lá dos australianos que eles falam que 90% não tem sobrecarga de ferro. Tem só ferritina alterada e síndrome metabólica. Uma parcela desses pacientes que tem a hiperferritinemia metabólica vai ter sobrecarga de ferro. Tá? Daí a gente chama de DILS. Eles compartilham as mesmas características. Ó. Presença de alterações metabólicas típicas da síndrome metabólica, presença de gordura no fígado, hiperferritinemia com saturação de transferrina normal ou um pouco aumentada, porém no caso da DILS tem a comprovação que o paciente tem a sobrecarga de ferro. Aqui comparando as duas doenças, né, no mesmo artigo, são basicamente apresentam as mesmas alterações de fisiopatologia. Fala um pouco sobre como é que funciona, o que a gente sabe até agora, né, da fisiopatologia da hiperferritinemia metabólica. A gente tem a epsidina, que controla a epsidina, uma resposta do corpo para barrar a absorção de ferro no intestino, tá? E também acaba barrando a liberação de ferro dos macrófagos, ela tem essa capacidade,
E a porteira essa, onde age a epsidina, chama ferroportina. Porém, a gente vai ver que a ferroportina ela não é obediente só à epsidina, outros fatores influenciam na ferroportina, nessa porteira. A ceruloplasmina e o cobre, eles também se relacionam com excesso de ferro. Sabe-se que pacientes com essa síndrome têm deficiência de cobre no fígado. O cobre ele participa de enzimas antioxidantes e também a ceruloplasmina ela está relacionada com a questão de metabolismo do ferro. A gente tem no ferro, então, as estruturas e as substâncias que fazem o ferro entrar na circulação e aquelas que fazem o ferro não entrar, as bloqueiam. O estresse oxidativo também aumenta a absorção de ferro e o processo inflamatório. Recentemente foi descoberto que os adipócitos, que a gente vê muitos nos gaúchos, então, que 2/3 dos gaúchos estão com muito adipócitos por aí, eles não representam só questão estética, em termos de prejuízo, eles também produzem substâncias. E os adipócitos, a gordurinha na barriga, influencia o metabolismo do ferro. Por mecanismos diferentes desse da epsidina. A epsidina já está alta, a gente vai ver, mas continua ainda absorvendo mais ferro. E por que isso? Aqui a gente tem um slide do Jornal Americano de Nutrição Clínica, mostrando como é que é o homeostase normal do ferro. Aqui eu tenho o duodeno, a porteirinha que eu falei é a ferroportina, a epsidina sendo produzida aqui pelo hepatócito, né? E ela regula a entrada e a saída de ferro. No caso, no paciente que tem a esteatose hepática, não alcoólica, e não tem sobrecarga de ferro, o metabolismo, a quantidade de ferro até fica mais ou menos regular, porém a esteatose hepática, ao produzir substâncias inflamatórias como o TNF-alfa, ele atua na ferroportina. Então, o estresse oxidativo, o processo inflamatório que o fígado gorduroso leva, mexe no metabolismo do fígado. E quando isso se agrava, o corpo tenta, então, quando tem a sobrecarga de ferro, produzir mais epsidina, para bloquear a ferroportina aqui, impedir a absorção de ferro, e também tenta bloquear a ferroportina na hora de liberar o ferro para a circulação. Só que quando eu impeço o ferro de ser liberado para a circulação, eu acumulo ferro em hepatócitos e macrófagos. Aí eu vou ter problema. Tá? E os adipócitos aqui contribuem para piorar a situação. É um processo metabólico bastante complexo. Tá? Esse slide também aqui, bastante bonito, mostra a mesma coisa. A questão da esteatose hepática, prejudicando a questão do cobre, tá? E influenciando a ferroportina na saída dos macrófagos e também na saída dos hepatócitos, levando ao acúmulo de ferro, ao estresse oxidativo e por aí vai. A ceruloplasmina baixa, então, ela age na ferroportina. Isso tudo ao longo do tempo a gente vai levando a fibrinogênese e a questão de cirrose hepática e lá para adiante, por que não, um câncer de fígado. Então é todo um processo que a gente já entende como é que funciona. A gente tem os players, então, epsidina, a gente tem mais quais players? Ferroportina, substâncias ligadas à inflamação, estresse oxidativo e agora os adipócitos contribuem bastante para isso. Então, cada vez mais se sabe que o tecido adiposo ele é ativo nessa questão de acúmulo de ferro no organismo. Esse trabalho publicado há poucos meses mostrou o título dele: Homeostase do ferro, um novo trabalho para os macrófagos do tecido adiposo. Então vira um baita círculo vicioso. Quanto mais tecido adiposo tiver, mais acúmulo de ferro vai ter. Quanto mais ferro vai ter no fígado, mais estresse oxidativo, vai alterar mais a esteatose hepática, vai te levar a ter mais resistência insulínica, ou seja, é um baita círculo vicioso. A gente tem que tentar reconhecer o que está envolvido nisso para tentar ajudar o paciente. Essa palestra, esses assuntos são bem pesados para quem tem esteatose hepática feita na alta. Costumo brincar com os pacientes o seguinte, ó. Quando, por exemplo, eles estão no rumo de ter diabetes, né? Eu falo, tem uma praia aqui no litoral gaúcho chamada diabetes. Né? Tu pegou já a freeway, né? E tu já passou no primeiro pedágio, está chegando no segundo. É hora da gente tentar voltar, porque depois que passar no segundo pedágio para ter diabetes, é rapidinho onde chega na praia. Então, essa questão da hiperferritemia metabólica é a proximidade do segundo pedágio ali, o de Santo Antônio da Patrulha. A gente está muito perto de ter diabetes. E não só diabetes.
A hiperferritinemia metabólica leva a síndrome metabólica. Eu ter ferritina alta vai fazer eu ter síndrome metabólica no futuro. Vai fazer eu ter resistência insulínica, que é um passo para eu ter diabetes. Vai fazer eu ter disfunção endotelial. Vai fazer eu ter hipogonadismo. Então, eu falei, é triste para quem tem esse diagnóstico, já é hora de fazer alguma coisa, de mudar. Sobre a questão da síndrome metabólica, um trabalho feito na China, agora de outubro de 2014, mostrou que níveis elevados de ferritina estão relacionados com o desenvolvimento da síndrome metabólica no período de 6 anos. Eu tenho ferritina alta hoje, não tenho sobrecarga de ferro, mesmo não tendo sobrecarga de ferro, quer dizer que eu vou ter síndrome metabólica mais adiante, aumento o risco. Sobre diabetes, um estudo feito na Coreia acompanhou 2.000 homens ao longo de 4 anos. Aqueles que apresentavam níveis elevados de ferritina tiveram 2 vezes o risco aumentado para ter diabetes em 4 anos, um pouco período de tempo. Outros estudos, 2 meta-análises feitas na China, uma e outra na Inglaterra, também mostrou que pacientes com ferritina elevada, independente de ter sobrecarga de ferro ou não, tinham quase 2 vezes o risco aumentado para ter diabetes. Uma pesquisa também de 2013, uma revisão sistemática e também meta-análise. A revisão sistemática incluiu vários estudos, a meta-análise é apenas 12. Eles conseguiram 185.000 pacientes. Eles concluíram que para cada 5 nanogramas por ml de ferritina aumentada, tu vai ter um risco para desenvolver diabetes de 1%. Então se sabe que hoje o ferro ele leva a diabetes por diversos motivos. Por ativação inflamatória, estresse oxidativo, e uma coisa levando a outra, a gente sabe disso hoje também. Pacientes pré-diabéticos. Pacientes pré-diabéticos não tinham uma mortalidade tão grande nesse estudo. Eles tinham uma mortalidade ao longo do tempo, quando foram analisados, o risco relativo era de 1,04. Não é um aumento de mortalidade tão significativo. Porém, quando tinha ferritina alta, aumentava para 1,14. Quando tinha saturação de transferrina alta, para quase o dobro. Como a questão de ter pré-diabetes não eleva tanto a mortalidade, mas quando eu tenho ferritina alta, ou principalmente saturação de transferrina alta, aumenta um monte a mortalidade. São pacientes diferentes, ou seja, eu não posso mais tratar todos os pré-diabéticos iguais. Aquele pré-diabético que está com alteração do metabolismo do ferro, quer seja por excesso de ferro ou só uma hiperferritinemia metabólica, eu tenho que tratar ele diferente. A questão de... Esse estudo foi feito no Brasil, o paciente com hemodiálise mostrou que pacientes com a ferritina alta vão ter disfunção endotelial e vão estar expostos realmente a um estresse oxidativo sistêmico, medido pelo MDA. E os pacientes com ferritina alta tinham o dobro de MDA que aqueles que não tinham. Então, pode ser um dos grandes contribuidores para ter subido esse MDA a questão do excesso de ferro. Eu gosto muito de estudar a questão de hipogonadismo masculino, principalmente a andropausa. E hoje a gente sabe que a diabetes, a obesidade são causas de hipogonadismo nos homens principalmente. Ou seja, o homem vai ter uma andropausa precoce por causa de alterações metabólicas. Tem até um termo chamado MOSH, que é a andropausa causada pela obesidade. Tanto é a relação entre o metabolismo e o funcionamento testicular. Aqui a gente vê. A obesidade visceral está positivamente relacionada com a deficiência de testosterona. A obesidade visceral leva a danos metabólicos vasculares. A obesidade visceral leva a inflamação, que leva à perda de função das células de Leydig que produzem testosterona. E vira um ciclo totalmente vicioso, que leva da resistência insulínica, da inflamação crônica, do estresse oxidativo, leva até a andropausa. O tratamento que envolve toda essa questão do excesso de ferro, ele leva a gente a ter que tentar tirar o ferro do paciente. A gente tira o ferro, começa tirando pela dieta, mas isso tem que ser sempre bem orientado. Não é só ter a ferritina elevada que vai acabar tirando o ferro da dieta. Ele tem que ser orientado a como fazer isso. Diminuir também a ingestão de frutose e excesso de açúcar na dieta. Sabe, se o consumo elevado de frutose, ele prejudica muito o funcionamento do fígado e eleva o acúmulo de ferro. A
frutose que tem refrigerante, que tem bala e doce. Esse é o tipo de açúcar do mal que existe, né? Frutose. Então leva ao acúmulo do ferro. Não é só tirar o ferro da dieta. Já parar de comer feijão, às vezes de maneira errada, parar de comer carne vermelha e continuar consumindo açúcar, tu vai aumentar o ferro igual. A retirada do ferro pode ser feita pela sangria terapêutica, a flebotomia, que é feita sob supervisão médica, ou pode ser feito também com quelação, com medicações via oral, medicações injetáveis que quelam o ferro. Eu acrescento nesse tratamento todo sempre a perda de peso através de uma dieta equilibrada e de atividade física. E a esteatose hepática está relacionada com excesso de ferro, é óbvio que eu tenho que tratar também a esteatose hepática dos pacientes. A sangria é retirada 450 ml de sangue em cada procedimento, que dá mais ou menos 250 mg de ferro. É feita geralmente semanalmente. O paciente não pode ter hemoglobina baixa, ou seja, abaixo de 12 para fazer o exame. Ela pode ter riscos quando feita em excesso de tornar o paciente anêmico, por isso que ela deve ser feita com supervisão. São feitos exames depois de 3 ou 4 procedimentos para ver até quanto caiu aquela hemoglobina, até quanto caiu aquela ferritina. Os quelantes de ferro, eles são medicações caras, porém o governo disponibiliza para pacientes que têm talassemia ou causas genéticas de acúmulo de ferro. A gente viu que até aqui continuamos com muitos questionamentos. O que eu acho que ficou claro foi que realmente existe uma doença por aí que acumula ferro e a gente está começando a publicar mais trabalhos sobre isso. Qual o significado clínico da hiperferritinemia? Considero definitivamente um baita marcador de risco para a saúde das pessoas. Não é algo assim que a gente deve, foi só um achado ocasional, a gente tem que dar uma dica muito simples do paciente. Eu acho que é um baita marcador de risco. Ferritina elevada, esteatose hepática. Em quais níveis devo me preocupar? Homens acima de 300 e a mulher acima de 200. Eu já fui mais tranquilo nesses parâmetros quando eu considerava os pacientes, porém eles mostram que não é tão normal ter ferritina alta, tem que ir atrás de alguma coisa que está acontecendo. Sempre lembrar, o exame tem que ser dosado daquelas maneiras que eu disse, né? Sem ter consumido álcool na semana, sem ter feito ginástica. Se está na dúvida, repete o exame, tenta ver se não tem um processo inflamatório dando conta disso. Se tiver uma baita de uma gripe, para fazer exame de ferritina não vai dar certo. É interessante examinar os pacientes e o próprio laboratório também orientar. Né? Em quais tipos de exames devo solicitar? Pacientes com síndrome metabólica, devo solicitar ferritina e saturação transferrina. Esteatose hepática sempre. Obesos. E obesos é interessante, porque se a gente for levado só pelo índice de massa corporal, a gente pode se passar. Tem muita pessoa que tem sobrepeso, mas na verdade tem obesidade, quando a gente analisa a quantidade de gordura corporal. Pessoas com histórico familiar, ou que já apresentam alterações em órgão-alvo. Por que de uma hora para outra, com 40 anos, eu me tornei diabético? Vamos ver se não é por excesso de ferro. Por que meu filho está com essas alterações se eu não tenho hepatite, eu não tenho nada? Vamos ver se não é por excesso de ferro. Por que minha testosterona caiu, está em 200? Eu sou novo, tenho 40 anos. Vamos tentar ver se não é por excesso de ferro. Os exames sempre solicitar ferritina, saturação de transferrina e hemograma e enzimas hepáticas. E de quais doenças estamos falando? Estamos falando principalmente da hiperferritinemia metabólica. Esse é o nome da condição. É uma doença onde a ferritina está elevada, a presença de síndrome metabólica e a presença de esteatose hepática. Então sempre vai ter excesso de ferro? Nem sempre. Quando tiver excesso de ferro, eu chamo de DIUS. Quando não tiver, eu chamo só de hiperferritinemia metabólica. Campos para pesquisa na biomedicina, nas bioanálises, né? A gente deve ter alunos de farmácia, farmacêuticos também aqui, se inclui na bioanálise. Epidemiologia, parece que a gente tem que mostrar que esse problema ele é importante ainda, né? Então, tanto quanto negligenciado no tratamento dos pacientes no diagnóstico. Na fisiopatologia, que tipos de exames a gente deve fazer? Exames laboratoriais. Eu sei que a biomedicina tem a habilitação em imagem, de repente fazer uma pesquisa ligando achados laboratoriais clínicos com imagem, é um campo de estudo para vocês também. E pesquisa clínica, algum tipo de intervenção. Quem sabe fazer uma pesquisa com ratos, com animais, vendo que tipo de coisa a gente já pode sair de edição para ajudar esses pacientes.
Como a gente viu, a hiperferritinemia metabólica, ela está totalmente relacionada com doenças muito sérias, né? A gente fala em diabetes e até mesmo aumento de mortalidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu agradeço bastante a organização do evento pelo convite para retornar aqui. Esse é o terceiro congresso de bioanálise trabalho que eu participo. Tenho uma relação muito forte com a instituição, com o curso, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.